Uma das aulas que nós fizemos aqui foi Yoga, Arte da Integração. Não, Yoga, Arte da Integração não, foi Yoga, uma ferramenta para o despertamento espiritual. Para a gente entrar um pouco mais forte no treinamento da meditação. Vai chegar mais dia, menos dia, que isso é inevitável. A gente vai ter que aprender alguma coisa voltada ao campo da meditação. Existem muitos campos diferentes, muitas escolas diferentes e métodos diferentes que alguns nem são chamados de meditação ou yoga. Isso tanto faz. No fundo, o objetivo primordial da yoga é a reconexão com Deus. Então, os seres, nosso ser espiritual, aquela essência espiritual nossa, quando entrou no plano da matéria pela primeira vez, ele entrou simples e ignorante. Então, esse ser espiritual, ele passou por uma série de aprendizados. Então, essa nossa consciência passou pelo mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal. Enquanto ele esteve muito junto com Deus, então foi o que aconteceu que a nossa parte instintiva, nessas fases anteriores, ela era 100% preponderante. Então, se a gente vê um vegetal e vê um animal, eles são meramente instinto. Então, aquilo que é puramente instinto é porque ele simplesmente obedece integralmente à voz do Deus da natureza. Então, a gente está sempre brincando aqui que a gente não vê uma goiabeira querendo dar jabuticaba. Goiabeira faz goiaba e para por aí, não tem vocação nenhuma para fazer outra coisa que não seja goiaba. Porque esse realmente é o princípio dela, o instinto dela. Então, o dharma daquela árvore chamada goiabeira é produzir goiaba. Então, ela segue aquilo integralmente. Então, nesse seguir integralmente, é que estamos totalmente conectados com Deus, quando nós somos puramente instinto. Isso acontece até o reino animal. Então, dentro da evolução da consciência, quando ela passou por esses reinos anteriores, a proximidade de um animal com o Deus da natureza é muito forte, muito forte. Então a gente vê isso acontecendo nesses reinos anteriores. Aí acontece no reino humano. O reino humano, ele entra num estágio um pouco mais avançado do que o reino animal. Até no reino animal, nós temos dentro de nós a presença de dois aspectos de Deus. Aquele que é chamado o terceiro logos e o segundo logos. O terceiro logos é o criador e o segundo logos é o vivificador. Mas no reino humano, nós recebemos um terceiro impulso, que é o impulso do primeiro logos, e passamos a ter consciência de nós próprios e começamos a criar uma consciência de Deus. Mas isso traz um certo paradoxo, porque enquanto o animal está totalmente ligado na natureza, ligado no Deus da natureza, ele obedece integralmente à lei da natureza, ele não tem consciência daquilo que ele é, ele não tem consciência de Deus. Então, quando nós entramos no reino humano, nós passamos a ter essa autoconsciência e passamos a ter gradativamente uma certa consciência de Deus. E isso é uma coisa que vai sendo criada aos poucos. Então, quando a mônada, que é a essência espiritual, entrou no reino humano, no princípio, ela se distanciou totalmente de Deus. Distanciou porque começou a criar um negócio chamado ego, começou a criar um pouco de racionalidade e começou a se afastar realmente da natureza. Então, o ser humano se distanciou muito de Deus. Isso aconteceu ao longo da experiência humana, da consciência espiritual. Foi se afastando gradativamente de Deus cada vez mais, até chegar num determinado estágio que o distanciamento de Deus está muito grande. Então, se a gente observar bem,
A natureza humana hoje, apesar de que tem muita gente que tem religiosidade, tem religião, seja cristã, seja evangélica, seja católica, seja budista, as pessoas não têm consciência de Deus, não têm consciência do que é a realidade. Tá? Então elas estão, apesar de praticar uma certa religião e a outras não praticarem religião nenhuma, o afastamento de Deus é muito grande esse afastamento. Então o objetivo da yoga é a reaproximação com Deus. Então chegar num determinado estágio que nós voltaremos a ser tão ligados com Deus como são os reinos anteriores, mas com uma diferença. Nós vamos ter a consciência de quem nós somos, vamos ter a consciência de quem Deus é, e estaremos então aptos a executar o trabalho de Deus por nossa livre e espontânea vontade. Que hoje nós fazemos o que Deus quer, todos nós fazemos, só que nós não temos consciência disso. Então, quando a gente está fazendo coisas boas ou coisas ruins, no fundo, nós estamos seguindo alguma coisa que está dentro de nós, seja para ser bom ou seja para ser ruim, são tendências que estão dentro de nós. E todas essas tendências são divinas. Então, hoje nós fazemos o que Deus quer, sem a consciência de que é dessa forma. A diferença é quando nós nos reconectarmos agora de uma forma mais pura, uma forma um pouco mais forte, é que nós vamos ter consciência efetivamente de quem nós somos. E vamos trabalhar em prol daquilo que Deus quer para o mundo com a consciência total e cada vez com mais força para seguir e fazer o melhor possível o planejamento que Deus tem para o mundo. Então esse é o objetivo da yoga, a reaproximação com Deus. Tá? Agora, isso aí foi desvirtuado de muitas formas. Tá? Principalmente aqui no Ocidente, yoga foi transformado quase que em academia, quase que em exercícios físicos, posturas difíceis. Não é esse o objetivo da yoga. Então vamos falar um pouco hoje sobre isso aqui. O livrinho que nós estamos seguindo aqui para falar sobre isso chama Ciência da Meditação, do autor chamado Rohit Mehta também. Já demos um curso sobre essa técnica aqui também na Loja Liberdade. Tá? E vamos falar então sobre isso aí um pouquinho. Então é um guia para a pessoa que quer compreender a meditação, mas essa meditação, além de ser prática, ela tem que ser também uma filosofia de vida. Tá? Nós começamos com a prática, mas à medida que a prática vai nos mostrando alguns valores interiores, a gente quer cada vez mais, cada vez mais. Então isso aqui passa de prática a ser uma filosofia de vida. Então a gente vai aprender que yoga é 24 horas por dia, e não naqueles 10 ou 15 minutinhos que a gente reserva por dia para fazer. Então pode ser praticada a qualquer instante do dia e deve ser praticada. Tá? Então a mudança que está acontecendo no mundo hoje, principalmente no nosso intelecto, no nosso cérebro, né, exige muita agilidade mental. Tá? Entanto, como afirmam os cientistas, hoje nós utilizamos 10% da capacidade do cérebro. Podemos e vamos chegar a usar muito mais do que esses 10% que nós usamos hoje. E qual a técnica realmente para usar mais do que 10% da nossa capacidade cerebral? É consciência, inclusive científica, que o nosso órgão que mais consome energia é o cérebro. Não me lembro de cabeça qual que é o percentual, mas parece que 30% da energia gerada por todo o corpo é destinada ao cérebro, para o cérebro fornecer. Então o cérebro precisa de muita energia. Então se com 10% que nós estamos usando hoje, nós já estamos cansados, já estamos usando demais a mente, onde é que nós vamos tirar a energia para realmente usar esses 90% do cérebro que nós não estamos usando ainda? De onde virá essa energia? Então precisamos de mais energia. Se a gente não conseguir essa energia, esse aumento do uso da capacidade cerebral vai ser uma falácia, porque não vai ter energia para isso. Então não vamos falar sobre isso. Então o cérebro precisa de energia, e essa energia
vem de onde? Vem do Kundalini. Eu tinha dito que a consciência, quando entrou nesse mundo aqui, ela recebeu, até o reino animal, 2 inputs, do terceiro e do segundo aspecto de Deus. O terceiro aspecto de Deus, que é o terceiro logos, que é aquilo que é chamado de Brahma no hinduísmo, ou aquilo que é chamado de Espírito Santo na doutrina católica, esse terceiro aspecto de Deus, ele tem uma energia fundamental. Essa energia do terceiro logos é chamada de Forrat. Forrat, para a gente ter uma noção do que ela é, Forrat é a eletricidade. Mas na realidade a eletricidade, vamos dizer, é a forma do Forrat no plano físico. Isso é eletricidade. Então já é uma coisa grosseira, Forrat é uma coisa mais sutil. Então Forrat é a energia que o terceiro princípio do Logos usa para pegar o nosso princípio espírito e juntar com o espírito matéria e manter os dois juntos. Porque espírito é consciência, matéria é poder. Então, para manter consciência e poder junto, a força que o terceiro Logos usa se chama Forrat. Depois, durante a nossa evolução, nós precisamos de uma segunda energia, que é a energia do segundo Logos. Essa energia do segundo Logos, ela é chamada de Prana. Então, Prana é uma energia também que nós absorvemos do Sol, e essa energia que nos dá a vida, que nos dá a força, que nos dá a vivificação, que nos dá realmente capacidade de viver nesse mundo. Então essa é a energia que vem do segundo Logos. Do primeiro Logos, que ele só entra no reino da manifestação, no reino humano, vem essa terceira energia que é chamada Kundalini. Então essa energia do Kundalini é a energia que a mônada em evolução que entrou no ser humano recebe um input do primeiro Logos através dessa energia Kundalini, e essa energia realmente é que vai nos levar de volta a Deus. A princípio, essa energia chamada Kundalini, ela fica presa na nossa coluna vertebral, bem na base da coluna vertebral. Tá? Então ela não está muito atuante nas nossas vidas de uma forma geral. Então essa energia precisa ser despertada. Kundalini está aqui, bem no chakra inferior. E a consciência está aqui, ó, no último dos chakras. Então a Kundalini, ela tem que subir para encontrar a energia que está aqui, que é realmente a consciência, aí ao casamento então da consciência com o poder. Então os seres que realmente transcenderam a evolução humana foram aqueles que pegaram a energia que está aqui embaixo, levou essa energia até aqui em cima, e o casamento dessas duas energias é que gera a transcendência ao mundo, a transcendência ao mundo criado. Tá? Então o objetivo desse trabalho todinho é realmente pegar essa energia que se chama Kundalini e levar ela até aqui em cima. Então é aqui que acontece o casamento daquilo que é chamado de poder, os hindus chamam Shakti, e aqui eles chamam de Shiva, que é a consciência espiritual. Então quando Shakti se une com Shiva, então essa união é o casamento celestial, é a núpcia verdadeira. Esse é o verdadeiro casamento que nós temos. Então a metade da laranja está aqui embaixo, a outra metade da laranja está aqui em cima, o encontro desses dois é que leva realmente à transcendência do mundo, à transcendência do reino, dos reinos manifestados. Então esse é o significado do casamento espiritual. Quando as pessoas falam, vou procurar a minha metade da laranja, vai procurando aqui, eu estou procurando uma mulher, essa mulher é a metade da minha laranja. Esquece, essa metade da laranja não está no outro. As duas metades da laranja estão em você. E elas estão separadas, uma está aqui embaixo e outra está aqui em cima. Então esse é o encontro das duas metades da laranja, é nesse sentido que se faz. Então, dentro do trabalho da yoga, é o despertamento de uma energia que está na base da coluna e aprendermos técnicas para levá-la
até aqui em cima e promover realmente o casamento dos dois princípios divinos que estão em nós. É o princípio masculino, ou princípio positivo, e o princípio feminino, ou o princípio negativo, que está na base da coluna. É quando une o positivo e o negativo que a força se cresce exponencialmente. Basta pegar uma bateria, pegar o positivo e o negativo dela, pegar um fiozinho, encostar no outro, sai até a faísca. Quando o positivo e o negativo se encontram, há produção, há energia. A energia é gerada quando os dois polos realmente estão muito próximos um do outro, que é a geração da energia. Então esse é o objetivo primordial da yoga, a elevação da Kundalini com propósitos espirituais. O grande problema é que isso aí foi mal ensinado e as pessoas estão tentando despertar a Kundalini sem as devidas preparações que tem que acontecer antes disso. Porque isso gera poder. Quem desperta a Kundalini, isso gera poder mesmo, diversos tipos de poderes. Quem fez o curso do Raja Yoga, a gente falou lá, levitação, tornar-se super pesado, que mais pode se fazer? Clarividência, clareaudiência, telepatia, tudo isso é desenvolvido a partir do despertamento da Kundalini. Mas se você entrega uma loja de vidraça na mão de um macaco, o que acontece? Ele quebra tudo. Então o que acontece no despertamento da Kundalini prematura é um mau uso. E o poder, a gente sabe que é uma grande verdade, o poder corrompe. Então quem desenvolve os poderes antes de ter se preparado espiritualmente para isso, está correndo um enorme risco, porque isso só serve para valorizar o ego, colocar o ego realmente em evidência. Então desenvolver poder não é o objetivo de nenhum curso que a gente fez aqui. Desenvolver poder não é um curso, não é nenhum objetivo dos verdadeiros yogis, não é. Isso é consequência. Então, quando você se desenvolve espiritualmente, a consequência do teu desenvolvimento é o surgimento dos poderes. Mas quando você foca para desenvolver os poderes, sem a consciência ainda estar devidamente desenvolvida, é que o estrago pode ser muito, muito mal feito. Então, o verdadeiro trabalho para o despertamento da Kundalini tem que ser um trabalho natural e não um trabalho forçado. Então o trabalho forçado são os métodos da Hatha Yoga. Então há um desenvolvimento, há o despertamento da pessoa, sim, ela pode ter clarividência, pode ter clareaudiência, ela pode ter percepções extrasensoriais, pode ter tudo isso aí, a partir de um despertamento prematuro da consciência. Mas tem método mais fácil para conseguir tudo isso aí. Vai tomar cocaína, vai. Enche a cara de cocaína lá, que tu vai ter essas coisas também. Então para quê? Para que se estragar? Para que se arrebentar? Não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo realmente da yoga é elevar o cara espiritualmente. E em função dessa elevação, os poderes virão naturalmente e nós não vamos fazer estrago nenhum com o uso desses poderes, tá? Então o despertamento da Kundalini, está na base da coluna, tem que ser espontânea, sem envolver riscos ou perigos de despertamento forçado. Então a técnica correta para isso, nós vamos tentar mostrar aqui, é a subida da Kundalini por todos os chakras até chegar aqui em cima, mas sem parar em nenhum deles, é para subir lá direto. Se o trabalho é para vivificar um determinado chakra, que nós temos chakras ao longo da coluna, desde o primeiro, que é o chakra básico, onde está a Kundalini, até o sétimo, que está aqui em cima, né? Então, se a Kundalini vai subindo e vai parando em alguns chakras, eles vivificam esses chakras antes da hora. Por quê? Porque essa energia ainda não foi domada, não foi controlada ainda pela consciência. Por isso que essa energia tem que ir direta até a consciência. Ao casamento realmente com a consciência, aí ela volta. Ela volta depois chakra por chakra, mas ela volta sob controle da consciência.
Então a técnica correta é elevar direto, sem energizar nenhum chakra intermediário, nenhum. Porque energizou o chakra intermediário, desenvolve o SID, sem que essa energia Kundalini ainda esteja controlada pela consciência. Então o trabalho é elevar a Kundalini até aqui em cima, ela é controlada pela consciência, e uma vez controlada, então há um processo agora de descida da Kundalini novamente. E nesse processo de descida é que ela vai energizando agora chakra por chakra, mas sob o controle da consciência, então não há risco nenhum nesse trabalho. Se no trabalho de subida há interrupção, então é aí que mora o perigo nesses ensinamentos que estão falando. Então o homem, ele quer alguma coisa que ele perdeu, mas ele não sabe o que ele perdeu. Ele está procurando, mas não sabe o que é. Ele tem um sentimento que falta alguma coisa na vida. Um exemplo de que a gente está, quem está vindo aqui, seja presencialmente nesse curso, seja na internet, quem está preocupado com essas coisas é porque está faltando alguma coisa na vida. Então alguma coisa do mundo exterior já realmente não satisfaz mais. Então a gente vai ver que a gente perdeu isso aí. Então tem fartura no aspecto objetivo da vida, mas internamente o ser humano está ficando cada vez mais pobre. Mesmo aquele que tem riquezas exteriores, ele internamente ele é pobre, tá? Então ele tenta preencher esse vazio interior com riquezas exteriores, mas isso aqui é frustrante, tá? Então esse processo do homem do vir a ser exaure e cansa. Então a gente tem um objetivo a se tornar, e esse objetivo a se tornar é espiritual, e a gente acha que o objetivo está no mundo exterior. E a gente luta para conseguir alguma coisa no exterior. E quando consegue, cansa. Logo quer outra coisa. Então você está sempre desse jeito. Chega uma hora que acontece isso aqui. Esse processo exaure a nossa energia e cansa. Então chega, a gente não está mais satisfeito com isso aqui. Então quando o homem aprende que a luta contra o tempo é inútil, então ele se submete aos caprichos do tempo, esperando que o futuro traga melhor. Não vou fazer mais nada, vou ficar quieto, lá no futuro, quem sabe Deus resolve. Então está exaurido, não tem mais energia para trabalhar. Tá? Então lutar contra o tempo, né, ou a submissão ao tempo é inútil, porque a luta exaura e cansa. Então se você tem duas opções, quais as duas opções que você tem quando a vida coloca desafios na tua frente? Ou tu enfrenta o desafio e parte para as cabeças para cima dele, luta para caramba com esse desafio, ou então você faz mais nada. Não, pratica uma aceitação, impotência e desiste de lutar. Então você está sempre ou lutando ou está desistindo, ou lutando ou está desistindo. Essa é a nossa vida. Então chega uma determinada hora que essa luta e essa submissão, luta, submete, chega uma hora que cansa. Então chega, lutar contra o mundo, você vai perder sempre. Submeter-se ao mundo, você vai perder também. Então o que nós fazemos então entre esse caminho de luta e submissão? Tem que ter um terceiro caminho, senão nós estamos ferrados. Essa é a verdade. Então esse caminho que nós vamos falar nele. Então para a mente do homem não tem outro caminho a não ser lutar ou submeter. Alternar entre os dois é o movimento de um circuito fechado, é o que nós fazemos. Ou lutando e submetendo. Então a gente está andando em círculo durante milênios, não somos capazes de sair da prisão da mente. O que você vai fazer? Entre a luta e a submissão, lutar. A gente já tem uma série de experiências que vê que você pode lutar à vontade contra o mundo. Tu vai perder. Vai sempre perder. Por mais que você conquiste alguma coisa no mundo, a idade vem e a velhice vem e toma tudo. Que você vai perder, você vai perder. Não tem jeito. Por mais que você seja bem sucedido no mundo, tu vai perder. Tá? Então lutar não resolve. Tudo que você consegue, você perde. Submeter-se também não resolve. Porque se você submete, você é um João Ninguém, todo mundo pisa em você, acaba com você, então você não vai nem até na esquina. Tá? Então, o modo da mente alerta para lidar com os desafios da vida é o caminho da luta ou da submissão, é o que nós estamos fazendo. Tá? Então existe um terceiro caminho. Só que esse terceiro caminho,
Os grandes yogis vêm aqui e falam, ele não pode ser descrito. Não tem como descrever o terceiro caminho, ensinar o terceiro caminho para vocês. O único jeito é experimentar. E para experimentar esse terceiro caminho, a técnica é isso aqui, ó, interromper o processo de pensar. Que pensamento ou é luta ou é submissão. Enquanto nós somos dominados pela nossa mente, a mente ela é bipolar. Ela luta ou ela submete, ou luta ou submete. Não tem jeito. Então, para atingir esse terceiro caminho, é que ele vem aqui e já fala que nós temos que interromper o processo de pensar. Então, tu tem que tomar uma consciência e começar a observar que existe alguma coisa além da mente. E essa coisa que existe além da mente é o terceiro caminho. Então, nós temos que entrar nesse terceiro caminho. E para entrar nesse terceiro caminho precisa de muita energia. Então, essa descoberta desse terceiro caminho é a experiência da meditação. Então, aqui vem a ciência da meditação. É através dela é que nós vamos realmente arrumar uma terceira via, porque nós estamos começando a ficar cansados de lutar contra o mundo ou de submeter-se ao mundo. Então, nesse circuito fechado da mente, a mente ela pode mudar um problema, mas nunca resolve o problema. Por melhor que seja o problema que você tenha na tua vida, você pode mudar ele, mas resolver um problema você nunca resolve, tá? Porque vai chegar uma determinada hora, seja por que for, virão novas situações na tua vida, ou virão até a interrupção do processo da vida, como nós o conhecemos como uma personalidade. Então, esses problemas que a gente resolve com a mente é solução temporária. Nós não arrumamos solução definitiva. Pega teus relacionamentos e vê como nos nossos relacionamentos, como aquelas coisas que a gente resolve dentro da mente nos relacionamentos são temporários. Daqui a pouco vem outra briga, daqui a pouco vem uma outra coisa, daqui a pouco vem outra. Porque tudo é temporário no reino da mente. A mente opera no reino do tempo. Então não tem solução. Não tem solução. Nós mudamos um problema, mas ele não resolve, tá? O homem tem que agir imediatamente para sobreviver psicologicamente. Então, para sobreviver psicologicamente, o caminho realmente é a interrupção do processo de pensamento. Então, vamos ver o que é e o que não é meditação dentro desse processo. Já vimos que meditação, a razão principal dela é a interrupção do processo de pensamento. Tá? Falar um pouquinho disso. Então, vamos ver o que meditação não é. Tem muita confusão nisso aqui. Meditação não é inconsciência, não é semiconsciência. A pessoa não fica indiferente aos impactos da vida. Quando a pessoa fica inconsciente, semiconsciente ou indiferente, é porque ela tomou cachaça, ou tomou droga, ou tomou qualquer coisa. Isso não é meditação. Não é. Tá? Então, a ideia de que a mente tem que ser totalmente retirada, ou seja, aquele negócio lá que você tem que ir além da mente, a mente é retirada, também está errado, tá? Porque isso aqui a consciência fica insensível. Então a consciência participa do processo. Então a mente participa do processo nesse sentido. Então a mente ela não pode ser retirada. Então quando ela tira totalmente, então isso aqui a pessoa fica insensível, tá? Meditação não é processo violento de respiração, como acontece na Hatha Yoga, nem posturas desajeitadas, conforme na Hatha Yoga. Tá? Processos repetitivos. O pessoal acha que mantra resolve. Mantra ajuda, mas não resolve. Tá? Mantra é processo repetitivo. Então, quando você está repetindo, você está no reino da mente. Tu tem que estar. Então, ajuda. Então, esses processos repetitivos que ensinam não são ruins, eles são bons. Eles levam ao relaxamento. Uma vez levado ao relaxamento, a gente continua a jornada, então o processo de mantra é bem-vindo. Mas se a pessoa fica só no mantra e não mergulha mais fundo, não vai resolver também. Tá? Então, meditação não é pensar, não é um processo de pensar, que o ato de pensar, a pessoa fica presa na mente, e a pessoa só consegue pensar naquilo que conhece. Isso aí não é verdade? Vamos pensar, vamos entender realmente as profundidades das consciências de Deus. Como é que nós vamos entender como é que Deus opera? Através da mente. É impossível, porque nós não conhecemos.
nós só conseguimos pensar sobre aquilo que a gente conhece. Então, pensar, esse é o outro grande fundamento. Pensar é passado. Pensar é memória. Então, tudo que nós fazemos embasado no pensamento, nós estamos fazendo uma coisa do agora e estamos, para resolver um problema do agora, nós estamos embasados em coisas do passado, que a mente só conhece o passado. Então, uma coisa do agora, que é dinâmica, está tentando ser resolvida pelo conhecimento do passado. Não vai dar certo nunca. Espiritualmente não vai dar certo nunca. Dentro do mundo manifestado, você usar a tua memória para evitar erros que nós já fizemos, é bem-vindo. Mas na prática espiritual, usar a mente para desenvolvimento espiritual é gelada. A mente, ela funciona perfeitamente no mundo. Para sair do mundo, a mente não resolve. Tem que ir além dela, tá? Então, o desconhecido ou o terceiro caminho não pode ser encontrado nem mesmo quando a gente pensa muito abstratamente. Então, meditação, ele vem e fala, não é nem pensar e nem refletir. Embora pensar é bom para o mundo e refletir também é muito bom. Quando você reflete, você estuda um livro e você reflete profundamente sobre o significado daquilo, quando você está fazendo esse processo de reflexão, com o tempo você vai mergulhando um pouco mais, vai mergulhando um pouco mais. Então eles são bons. Mas o último estágio da meditação, a mente vai ser totalmente alojada, totalmente alojada. Mas até chegar nesse estágio, a mente ela pode cooperar se nós formos senhores dela, tá? Então a gente chega à falta da conclusão que meditação é parar de pensar. Ele vem e fala que meditação não é nem pensar, nem interromper o pensamento. Mas não é uma coisa nem outra, então o que é meditar? Então, vamos tentar ver. Pensamento, ele jamais vai ser interrompido por um esforço da mente. A gente fala muito aqui na prática na prática de Atma Vichara, quando ele fala quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, é um auxiliar para a gente ir caminhando nesse sentido, tá? Mas o pensamento, para parar, quando você faz a pergunta, quem sou eu, você sossega. Quando você sossega, se a resposta é o silêncio, quando a resposta é o silêncio, é que você parou de pensar. Mas se você pergunta, quem sou eu, e em seguida vem algumas coisas na tua mente, então você não parou de pensar. Então, a técnica correta desse quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, é você faz a técnica de auto-indagação de quem você é e espera a resposta que seja o silêncio. Qualquer pensamento que vem, descarta ele e começa de novo, quem sou eu, até que a resposta seja o silêncio. Quando a resposta for o silêncio, aí a prática está indo bem. Quando tiver pensamentos entrando no circuito, então ainda não chegamos lá não, tá? Então, tem a gente que acha que meditação requer concentração num tema qualquer. Não é concentração. Concentração faz parte do processo da Raja Yoga. Tá? Concentração faz parte. Dentro dos 8 degraus da Yoga, o primeiro é Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Pratyahara, não, nem Pratyahara, é o outro, é Dharana. Dharana é concentração. Então você botar tudo aquilo que você quer pensar num único objetivo, mais nada, seja o que for. Isso é dhyana. Dhyana não, isso é dharana. Tá? Então esse é um dos processos dentro da meditação. Mas é um passo. Tem outros passos que virão depois. Então se a gente vai só até a concentração, então nós não chegamos ainda naquilo que é necessário chegar. Então meditação também não é uma fuga para o Nirvana, não. Tem gente que faz aqui, quero ir para o Nirvana, que esse mundo aqui é uma porcaria, não quero mais sair daqui. Esse mundo aqui é uma porcaria, é verdade, mas por outro lado ele é uma escola. É ele que nos leva a essa situação. E esse mundo da natureza é o mundo de Deus. Quando a gente reclama desse mundo de Deus, o recado que nós estamos dando é que Deus, você não sabe o que faz, eu sei fazer melhor. Tá? Então, você acha que o mundo está ruim, então reclama para Deus lá, vai lá conversar com ele, tá? Porque na realidade quem faz tudo é Deus. Se está ruim, se eu estou reclamando, é que de certo eu posso fazer melhor que Deus.
Então a gente tem que parar com isso também, de querer corrigir o mundo, que não faz parte não. Então fugir do mundo também não é solução. Porque a fuga do mundo, que de fato nós estamos exilados nesse mundo. Mas para sair desse mundo, é só depois que a gente dominar o mundo. Que o objetivo da nossa entrada aqui, da consciência ter entrado, foi dominar o mundo. Então enquanto ela não dominar o mundo, ela não venceu a tarefa dela. Então tem que dominar o mundo. Tá? Então nós estamos já há muitos milhões, bilhões de anos trabalhando no processo de dominar o mundo. Enquanto a consciência não dominar o mundo, qualquer tentativa de sair é suicídio. É tentar sair antes de vencer o teu prazo. Então não podemos. Então meditação, se a meditação é a fuga da realidade da vida, então meditação não tem validade nenhuma. Então meditação não é para isso. Meditação é para você perceber o que existe do outro lado, trazer esse conhecimento para cá e tornar-se um ser melhor e com esse conhecimento começar a dominar o mundo. Começar a dominar. Então essa é a meditação. Então não é auto-hipnose, nem deixa a mente passiva, nada disso aqui não é meditação. Descartou tudo isso aqui, então vamos enfrentar o verdadeiro problema da meditação para entender o que ela é mesmo. Não é estar semi-adormecido, semi-desperto, é um estágio onde não há nem sono nem vigília. É um estágio onde você começa a se afastar do mundo, mas você está acordado. É como quando você dorme. Quando você dorme, você não se afasta do mundo, mas você dormiu e não usufruiu de nada. Então meditação é um processo de afastar do mundo sem entrar no processo do sono. Vamos falar isso aí. Então vamos ver o que é a meditação. Falamos um monte de coisa que não é. Então vamos ver o que é. É um intervalo entre duas respirações, ou um intervalo entre dois pensamentos. Tá? Se a gente observa a nossa respiração, tem inspiração, depois tem expiração. Entre os dois existe um breve intervalo. É nesse breve intervalo que nós vamos achar uma escapadinha para sair do mundo. Uma escapadinha, uma tentativa de sair do mundo entre duas respirações, ou entre dois pensamentos. Você tem um pensamento agora, o intervalo entre dois pensamentos também é um intervalo onde nós podemos praticar meditação. Que intervalo é esse? Esse é o verdadeiro agora. O agora é um instante entre dois pensamentos, é o silêncio. Esse é o agora. Então, meditação, a gente percebe esse intervalo entre dois pensamentos ou duas respirações. Pensamento cessou, outro não começou, surge alguma coisa fora do tempo. Então, a nossa consciência, para entrar dentro do nosso cérebro e atuar no mundo, ela entra nesse pequeno intervalo entre dois pensamentos. Então, o que nós queremos fazer na meditação? Alargar o tempo entre dois pensamentos. Quanto maior for o tempo existir entre dois pensamentos, mais é o tempo que você está dando para a consciência entrar na tua vida. Por isso que nós falamos que a técnica correta é a interrupção do pensamento. Não é interromper o pensamento por 20 dias. Aí você morreu. Você morreu. Não é esse o objetivo. O objetivo é dar uma brechinha só para a consciência poder entrar dentro de nós. Então o que a meditação quer fazer é isso. E esse pequeno intervalo entre dois pensamentos, ele vai ser alargado à medida que você efetivamente fizer as técnicas e o exercício para chegar lá. Então é isso que a gente quer fazer, é alargar um pouquinho só o intervalo entre dois pensamentos. Então, ela é uma observação do processo do pensamento. Então, hoje a gente pensa, muito, e a gente não observa os nossos pensamentos, está no piloto automático. Então, quando você começa a observar os teus pensamentos, quem está observando os pensamentos? Alguém que está além dele. Renato, fala, mas chega mais aqui, cara, eu não vou escutar você de jeito nenhum. Voltar atrás? Essa questão de não estar
nem semi-adormecido, nem semi-desperto. Por exemplo, se a gente está meditando e passa um ônibus na rua, você escuta. Você está meditando e? Você escuta o barulho. Você escuta, enquanto você estiver escutando o barulho, você não ainda está muito ligado naquilo que está acontecendo em volta. Os verdadeiros yogis chegam num determinado estado que não tem nem consciência do próprio corpo. Então não é que você não precise ligar. Não está nem no sono nem em vigília. O que ele não está nem... um bom exemplo disso aqui é o Ramakrishna. O Ramakrishna, ele estava andando, de repente ele entrava num estado de meditação profundo, andando mesmo, e na realidade o Ramakrishna, como pessoa, deixou de existir. Quem existia era o puro espírito atuando nele. Então ele não está nem... ele está atuando no mundo como se fosse um sonâmbulo. Alguma coisa nesse sentido, para tentar achar alguma coisa parecida. É quase que um sonambulismo. Não é medianismo, é o espírito efetivamente está agindo. Porque o espírito só age nesse intervalo, o espírito só age no agora, ele não age nem no passado nem no futuro. Então o único momento do espírito atuar é no agora, nesse instante. Então um estado de meditação é um estado em que você está tão ligado no agora, tão ligado, que o espírito tomou conta do corpo, tomou conta totalmente da tua mente, das tuas emoções, tomou conta de tudo. Então há uma ampliação de consciência tão grande que o Renato deixa de ser o Renato. O Renato é muito mais do que o Renato. Essa é a explicação que é dada nesse estágio. Você se torna algo extremamente poderoso. Conhece tudo. Tá? Então você passa a ser quase que onisciente. Então esse é o estágio. Então você não está nem dormindo nem acordado. Mas o ego do Renato está calminho, quietinho, e quem está atuando nesse determinado instante é o espírito que está atuando. Então a mente deu sossego para que o espírito realmente trabalhe aqui no mundo. Esse é o estado do Cristo. Quando ele falava lá, eu e o Pai somos um, ou Pai, perdoai, eles não sabem o que sabem, o cara o mundo está fervendo em volta dele, e quem está atuando é o espírito, não é mais o ego que está atuando. O ego está caladinho. O ego simplesmente está ali, quando muito ele tira alguma experiência desse processo. Então esse é o sentido que ele fala, que não há nem sono nem vigília. Tá? Um bom exemplo disso, como eu te falei, é o exemplo do sonâmbulo. Eu tenho experiência disso, que eu sou sonâmbulo, ou pelo menos fui sonâmbulo. Onde eu fazia muita coisa e não tinha a menor noção do que eu fazia. Tem a menor noção. Eu saía de casa, quando criança, morava em fazenda, eu saía e ia para os pastos buscar boi, buscar vaca, e meu pai e minha avó tinham que ir atrás de mim e me buscar. Não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo e depois não lembrava. Então, quem pratica meditação chega num estado desse, só que depois, quando ele volta para o mundo, ele tem lembrança daquilo que ele fez. Então, a mente traz alguma coisa desse processo. Então, entendeu, Renato? É isso que nós estamos falando. Então, nem está dormindo, nem está acordado. Diria que o ego até está dormindo, mas é aí que o espírito está totalmente acordado. Porque nós somos dois em um, nós somos ego e somos espírito. Então, tem hora que para o espírito entrar, o ego tem que sair, não tem espaço para dois. Não tem espaço para dois. Tem que haver opção por um deles, porque a Bíblia diz claramente: o homem não pode servir a Deus e a Mamon, tem que optar. Mamon é matéria, e Deus é espírito. Então é uma opção nossa. Senhor Smith, assim, mas a pergunta que o Renato fez, porque ele deu um exemplo de ele estar meditando e ouvir o ônibus passar. É claro que esse exemplo que o senhor está dando já é o Samadhi, desses grandes mestres. Sim. Nós ainda não conseguimos atingir esse ponto. Não é para desistir. Você ainda vai estar com essas dificuldades ainda, observando sons e tal. Você e todos nós. Mas então não se chegou ao processo de meditação. Não chegou, ainda não. Ainda estamos tentando aprender. Porque quando você realmente aprender isso aí, o barulho de fora não te incomoda mais. Ele não incomoda mais porque você está tão ligado no espírito que realmente o mundo não atrapalha mais. Tá? Não é boa ideia tampar o ouvido. Fala mais alto. Não é boa ideia tampar o ouvido, nada disso. Não é não, porque no fundo é a mente que está querendo fazer isso. Tá? Então aí realmente
Aí vem aquele negócio lá, que barulho é esse? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Que barulho está incomodando é esse? Quem sou eu, quem sou eu? Até que chega uma hora que ele não incomoda mais. Então nós somos aprendizes. Ainda estamos na fase de aprendizado, ainda vai demorar um bom tempo para a gente chegar lá. Mas insistam, vale a pena, insistam. Insista que daqui a pouco não vai incomodar mais. Tá? Então é isso aqui, a meditação, no fundo, meditar é observar o pensamento, observar o movimento do pensamento, testemunha e participante. Aqui é o lado que nós falamos lá no curso do Raja Yoga, que 2 pássaros, um está comendo e o outro está observando o outro pássaro a comer. Quando um pássaro come, o outro pássaro observa. São 2, não são? Isso não é meditação. Quando esses 2 pássaros se tornam um pássaro só, ou seja, ele come e ao mesmo tempo ele observa o que ele está comendo. Isso é meditação. Então a meditação é você usa o pensamento e ao mesmo tempo você está testemunhando o teu pensamento. Então quando você é testemunha ao mesmo tempo da ação, isso é meditação. Você testemunha e pensa ao mesmo tempo. Então quem está testemunhando, né, o observador e o observado virou um só. Então quando o observador e o observado viram um só, isso é meditação. Então isso aqui começa através realmente da auto-observação. Então a auto-observação é uma coisa que tem que ser feita no exato momento em que a coisa está acontecendo. Porque se você está ligado no agora, se a tua percepção é a percepção do agora, e você tem que tomar uma atitude no agora, percepção do agora, atitude do agora, a coisa funciona legal. Agora, se você está ligado na mente, que é passado, e a ação é uma coisa do presente, então uma coisa do presente está sendo, uma atitude do presente está sendo embasada no passado. Então aí não é uma reta ação. Então a reta ação só acontece quando tem a reta percepção. Então a reta percepção é a percepção do agora. Com a percepção do agora, a tendência é que aconteça a reta ação. Porque você está agindo, percebendo como espírito e agindo como espírito. Enquanto nós estamos usando a mente, a gente pensa, depois age, não é assim? Não é pensar e depois agir? Na espiritualidade é o contrário. É agir e depois pensar. O que é o agir e depois pensar? É você estar conectado com o espírito, faz a ação, embasado na percepção do espírito. Então, na realidade, a ação e a percepção estão acontecendo junto. Quando isso acontece junto, isso significa reta percepção e reta ação. Nosso grande problema é que a gente pensa e depois age. Mas enquanto nós estivermos no mundo, o pensar e depois agir é bem-vindo. Tá? Porque se a gente embasa sempre no nosso pensamento, e a pessoa que é explosiva, e ela age e depois se arrepende daquilo que ela agiu, é porque ela agiu antes de pensar. Então é melhor pensar e depois agir. Para as coisas do mundo é melhor assim. Mas para quem realmente começa a entrar no ramo da espiritualidade, percepção e ação são simultâneas. Porque observador e observado é uma coisa só. Tá? Então a gente tem que observar no momento do pensamento. Nós vamos participar. Então observar o ato da participação, testemunhar a mente em ação. Isso é técnica da yoga ou meditação. Você é o observador de você mesmo. Você é o observador e você é o observado. É uma figura só. Porque hoje são 2 figuras. O observador está separado do observado. E o observado acaba agindo em função do passado, que é o ego. Perceberam a diferença de uma coisa com outra? Isso aqui é muito sutil. Isso aqui não tem jeito de explicar para ninguém. O único jeito de entrar aqui é mergulhar lá. Mergulhar e fazer. Tá? Então observe o movimento da mente, compreendendo que a mente nunca tem solução para um problema. Ela não tem. Ela transforma o problema. Você tem um problema, ela transforma no outro. Mas não resolve.
Para resolver o problema, quem resolve é o espírito. Tá? Esse parágrafo fez eu lembrar o seguinte, aquela expressão que o povo fala assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Porque a mente é que está tendo a mente que está rezando. O problema aí é o pior até. Né? É isso aí. Tá? Então a gente vai entendendo isso aqui. Agora a gente fala no método budista, por exemplo, da meditação, a pessoa começa observando a respiração, depois observa o corpo, depois observa as sensações e chega por fim, observa o pensamento e depois chega a observar os ideais e as aspirações. Então são fases que a gente vai gradativamente mergulhando mais. E esse é um método budista tradicional. Começa pela observação da respiração. Observar a respiração funciona legal, cara. Porque ou você observa a respiração ou você pensa. Não tem outro meio caminho. Você quer observar a respiração, observar mesmo, você tem que botar a tua atenção total na respiração. Se você bota a atenção total na respiração, os outros pensamentos não entram. Então é uma técnica também. Tá? Propósito é duplo, expor o conteúdo da mente e esvaziar o conteúdo. Então aqui é o curso do Raja Yoga, tá? Quando a gente chega a esvaziar o conteúdo da nossa mente ela está cheia de lixo, cheia de entulho. Então o processo da meditação, a gente vai observar de tal forma que vai chegar uma hora que a gente vai pegar o lixo que a gente acumulou dentro de nós e vai trazer esse lixo para fora e vai descartando de pouquinho em pouquinho, vai descartando tudo. Quando você descartar tudo, é um novo nascimento, tu é Deus. Tá? Então é duplo o processo, né? Expõe o conteúdo da mente, uma vez exposto, você pode esvaziar tudo que está dentro de você. Enquanto a gente não esvaziar totalmente o que está dentro de nós, psicologicamente, Deus não entra. Deus só entra, a consciência só entra dentro de uma casa, a casa é o nosso corpo, quando a casa está purificada. Então, enquanto não houver um trabalho de purificação total de nossas emoções, do nosso corpo e dos nossos pensamentos, o espírito não tem uma moradia ainda. Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus não entra em templos feitos pelo homem. Então você vai numa igreja, a igreja é um templo feito por um homem, Deus não está lá. Onde Deus está? Dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Então Deus só está dentro de nós quando esse nosso templo tem que estar perfeitamente limpo e purificado. Então o trabalho de limpeza do nosso templo interior para que Deus realmente se aloje dentro de nós é o trabalho da meditação. Então é através disso que nós vamos realmente nos purificar e uma vez feita essa purificação, então aí Deus encontra um templo adequado para se manifestar. Então, funcionando no plano da mente, não podemos resolver o problema criado pela mente, a gente tem que ir mais além. Mais além é esse agora, quando você dá abertura para o espírito entrar dentro de você. Consciência se abre para o impacto direto do inconsciente, até do inconsciente universal. Mesmo essa técnica do inconsciente é dentro do nível da mente ainda, tá? Mas a mente é divina, Mahati, mente universal. Quando você começa esses exercícios de entrar, de introspecção, tu pega toda a mente divina. Então você entra, recebe impactos do inconsciente universal, tudo que o mundo já fez, tudo que o mundo já ensinou, tudo que o mundo tem dentro dele, através da meditação, tu é capaz de acessar. Os grandes gênios, eles acessam o conhecimento quando eles mergulham. O Einstein falava isso aqui claramente. Os momentos onde ele tinha mais genialidade eram os momentos de introspecção. O artista, o músico, o compositor, os momentos de maior inspiração dele são aqueles momentos que ele está muito calmo, muito sossegado. São esses momentos onde ele amplia a consciência e traz novas ideias, tá? Então essa descida surge quando dissolveu o subconsciente ou inconsciente pessoal. Então quando você pegou a tua parte da mente que você acha que é tua e entregou de volta para Deus. Deus, isso aqui não é meu. Então quando você fez toda a tua limpeza interior, levantou todo aquele lixo que você tinha dentro de ti, que você acumulou ao longo do tempo, entrega tudo de volta. Tudo.
Então aquilo que era chamado de inconsciente pessoal deixa de existir e passa a existir só o grande inconsciente coletivo, porque o pessoal foi incorporado no coletivo. Então a meditação exige uma natureza, uma mudança tríplice. Você tem que mudar o teu lado consciente, o teu lado subconsciente, inclusive o teu lado inconsciente. Quanta coisa tem dentro de nós que a gente não percebe. Nós trazemos dentro de nós aquilo que é chamado de sanskaras, aquilo que são tendências. Cada um tem um monte de tendências, a gente traz isso de outras vidas, inconscientemente está dentro de nós. Tá? Então é isso aqui, nós temos que transformar não só o nosso lado consciente, o subconsciente, como também o nosso lado inconsciente. Aquilo que foi acumulado em vidas passadas, tem que trabalhar tudo. Mente e cérebro não é idêntico, a mente é uma estação de rádio e o cérebro é o receptor. Então a mente é universal, ela é o transmissor. Tu sintoniza numa determinada frequência e capta alguma coisa dessa mente. Outro aprendizado nessa técnica todinha é que o cérebro humano tem dois componentes. Nós temos um cérebro velho e um cérebro novo. Nosso cérebro, isso aqui é científico, tá? Não é espiritualista, não, é científico. Tá? O cérebro reptiliano, aquilo que é chamado o cérebro antigo nosso, tá? É herança da existência de todas as vidas passadas que passou por outros reinos. Está tudo no nosso cérebro. Tá? E o cérebro novo, que é o córtex cerebral, surgiu depois que nós recebemos o influxo daquele primeiro logos que eu falei, quando nós recebemos mais um princípio, então formou-se o corpo causal, em consequência o córtex cerebral. Então o cérebro novo é a evolução humana, e o cérebro reptiliano, ou esse cérebro velho, é herança das vidas passadas. E a técnica não é acabar com o antigo, é a convivência. Nós precisamos, no nosso lado instintivo, precisa. Para a sobrevivência no mundo, sem os nossos instintos, a gente morre rapidinho. Então precisamos dele, mas o cérebro novo tem que ser mais atuante também. Pessoa que é puramente instintiva, é que o cérebro novo não está muito atuante. Então tem que achar alguma coisa aí, caminho do meio, mais uma vez. Então o cérebro novo é criança ainda, ele pode crescer muito ainda nesse processo. Então falar um pouquinho desse cérebro aí, tá? Então o cérebro recebe relatório dos sentidos. Visão, nós estamos sendo bombardeados constantemente nós somos bombardeados por um monte de captações que nós fazemos do mundo exterior, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, tudo a gente está captando, tá? Então, os sentidos emitem instruções, o cérebro emite instruções ao corpo, processa relatório do sentido e transforma em percepção. Então, o cérebro é a ponte entre o mundo e a mente. Então, a mente é além do plano. Então, o cérebro é a ponte. Tá? É isso que acontece. Então o cérebro transmite informações à mente daquilo que ela percebe no mundo, e por essa ponte também chegam as instruções da mente para o cérebro. Então o cérebro é a chave. O cérebro tem que ser desenvolvido para ser capaz de processar cada vez mais as percepções do mundo e seja cada vez mais receber também as impressões que vêm do inconsciente. Tá? Então, a cada segundo, os órgãos do sentido recebem 10 milhões de sensações. A cada segundo. É um absurdo esse número aí. A maior parte dessas percepções trata pelos próprios sentidos e nem chega na mente. Os sentidos têm quase que uma vida própria para resolver certas situações. Tá? Se você põe a mão aqui, isso aqui não tem nada de anormal, você nem percebe, o cérebro nem percebe que você põe a mão aqui. Mas se você põe a mão aqui, isso aqui está quente pra caramba, aí o cérebro percebe que a mão é incapaz de perceber isso aqui. Se cortar os nervos da mão de um cara e ele pôr a mão numa chapa, ele queima a mão todinha e não percebe. Porque não é a mão que percebe, quem percebe é o cérebro. Tá? Então é isso aqui. Então tem certas coisas que desses 10 milhões de informações aqui, algumas nem vai. É só você observar, por exemplo, quando você aprendeu a dirigir. Quando você aprendeu a dirigir pela primeira vez, tu fica atento a tudo.
observando tudo, cansa de dirigir. Depois de 10 anos de direção, cara, você nem liga para o que acontece mais. Já ficou no automático, o corpo aprendeu a dirigir, não precisa mais incomodar a mente. Então é nesse sentido que nós estamos falando aqui, que nem tudo passa pela mente dessas sensações, grande parte não passa. Então essa ponte ela tem que ser reforçada. A ponte é o cérebro, tá? Porque 90% do cérebro não é utilizado. Quando não é utilizado, atrofia. Então a mente enfrenta desafios da vida, principalmente os de ordem psicológica. É a mente que enfrenta. Então o cérebro é um instrumento musical, a mente é o artista. Para entender o que é mente e o que é cérebro, que não é a mesma coisa, tá, gente? A questão é, a capacidade do cérebro pode ser aumentada? É a pergunta. Atualmente o cérebro inferior animal é maior e mais viril do que o cérebro superior. Isso aqui gerou um desequilíbrio. Então o cérebro animal está mais forte. Pessoas muito instintivas, o cérebro animal é muito mais preponderante. O córtex está mais engajado no crescimento intelectual, mas ele não sobrevive devido aos instintos oriundos do cérebro animal. Então nós somos dois cérebros e tem que achar o equilíbrio entre os dois, nós falamos já. Então não dá para descartar que a nossa hereditariedade é animal. Nós somos animais sim. Tá? A diferença entre um homem e um porco, em termos de DNA, é 99 não sei quanto, é menos de 1% de diferença entre o DNA de um humano e o DNA de um animal. É muito pequenininho, tá? Então não dá para descartar. Nós temos hereditariedade sim, né? O que nós precisamos é que essas duas partes trabalhem em harmonia. A ponte que liga a mente, se ela não for reforçada, ela vai ruir, porque cada vez mais o mundo está exigindo um tráfego de informações para a mente e da mente para cá cada vez maior. Então, se essa mente não for reforçada, o intelecto vai desabar, não vai suportar, tá? Então, tem que aumentar esse potencial. Necessidade urgente do homem, se quiser ser bem-sucedido para a terra do yoga, tem que aumentar a capacidade de energia cerebral. Então, entendemos agora que o cérebro é a ponte entre o corpo, as sensações e a mente. Esse é o cérebro. Então vamos reforçar o cérebro, porque se não reforçar o cérebro, nós não vamos ser capazes de trabalhar na yoga. Tem que reforçar o cérebro, tá? Então ele renova a eficiência dele com descanso. O cérebro precisa de descanso, tá? Mas quem precisa de descanso mesmo, né? É o sistema nervoso. Ele precisa de um tempo para se recuperar, tá? O cérebro, um pequeno descanso é suficiente, mas o sistema nervoso não. Os nervos estão trabalhando sempre no limite. Então os nervos fazem parte do sistema de captar. Então nós estamos atentos, os nervos estão sempre trabalhando a 1000 por hora. O cérebro às vezes está meio descansando, um descansozinho resolve, mas o sistema nervoso não. O sistema nervoso precisa de descanso, tá? Então relaxar o cérebro é dormir. Quando você dorme você pode relaxar o cérebro, ou não, né? Que se você dorme e continua sonhando, na realidade o cérebro descansa, mas a mente está ativa, tá? Mas o cérebro descansa, tá? Então a gente nem sempre pode descansar dormindo. Você está trabalhando, está tendo um dia muito agitado, está cansado, o seu cérebro está cansado. Ô chefe, eu vou dar uma dormidinha. Ele te manda embora. Então não é sempre que você pode dormir. Então tem que ver o que a gente pode fazer, tá? A imperfeição do cérebro é incapaz de receber as claras instruções da mente, então surge a tensão, que não descansou. Então o uso de drogas, seja cigarro, maconha, álcool, cocaína, tá? Pode até ter um efeito tranquilizante, mas na realidade ele não leva a relaxamento, ele leva a torpor. Diferente, torpor e relaxamento. Pega um bêbado e dá uma cutucada na bunda dele. Ele está nem aí, ele está bêbado lá. Agora pega um gato que está relaxado lá, bem relaxado, um gato lá, dá uma cutucadinha no rabo dele. Ele crau, ele pula na hora. Então ele está antenado, ele não está com torpor. Ele está relaxado. É diferente você estar com torpor de você estar relaxado. Tá? Então tem que ver isso aqui, tem essa diferença. Tá? Um cachorro ou um gato relaxando, eles estão realmente relaxando, porque eles estão relaxados, mas não torporizados.
Tá? Qualquer esforço consciente para relaxar, se você quer algum esforço consciente para relaxar, aumenta mais a tensão. Vou relaxar agora. E começa, vou relaxar, pum. Você cansa mais ainda do que você estava. Tá? Então, o que você pode criar é condições para o relaxamento aparecer. Então você pode ir para uma praça, sentar num lugar sossegado. Aí, quem sabe, o relaxamento vem. Mas se você gera uma obrigação de vou relaxar, isso aqui só serve para crescer mais ainda a tua mente. Tá? Respiração tem a ver com isso aqui. Tá? Se você observar a respiração por 5, 10 minutos, ela realmente regulariza. Respirar muito rápido é péssimo. Respirar tem que ser, não um cachorrinho. É aqui, ó. Botar o ar aqui embaixo, depois soltar. Intervalo entre respirações. Então aqui, ó, quando você faz isso aqui são métodos de relaxamento. Revitalizou o cérebro é um exercício, é pranayama. Pranayama tem um intervalo entre inalar e exalar. Você inala, dá um tempo, depois você exala. Você inala, dá um tempo, depois você exala. Então isso é pranayama. Pranayama simples. É coisa da Hatha Yoga, mas isso ajuda. Tá? Outra forma de relaxar é o princípio da percepção sem atenção. A gente não sabe observar uma natureza, por exemplo. O cara hoje, ele vai para a natureza, em vez de observar a natureza, o que ele pega? Ele pega o iPhone dele, já está doido para fotografar, ele mente, puramente. Então o cara vai para uma praia, em vez de relaxar, ele volta mais cansado do que ele foi. Porque não relaxou. Então, esse princípio aqui do percepção sem atenção. Veja a beleza de uma árvore, veja a beleza de uma árvore, de uma praia, seja do que for, sem questionamento, sem querer que aquilo fique preso em você. Deixa a percepção vir, deixa a percepção ir embora, deixa vir, deixa ir embora. Isso é relaxamento. Agora a pessoa, em vez de relaxar, ele vai para esses lugares lá e está agitado. Então, percepção sem atenção é a outra forma que leva ao relaxamento. Então, quando você tem percepção sem essa atenção, o cérebro fica hibernando, ele não está entorpecido, mas é hibernando, ele está relaxado. Né? Não pode ser muito longo, 30 minutos é suficiente para, se você sentar realmente num lugar, durante 30 minutos, simplesmente observando, sem nenhum julgamento, isso é grande, essa flor é tal flor, essa árvore é tal árvore, tudo isso é mente. Então não, só observa sem, essa técnica também funciona. Então isso aqui, agora nós vamos entrar no ponto da liberação da energia, que nós falamos, nós precisamos liberar a energia para o cérebro aumentar a capacidade dele. Como é que a gente pode fazer isso aí? Tá? Prana é essa energia, uma dessas energias. Ela entra, o prana, ele é absorvido por alguns chakras, e o prana sobe através de dois condutos. Esses dois condutos que temos aqui, eles ficam enrolados na coluna vertebral. Esses dois condutos são chamados de Ida e Pingala. Tá? É por onde o prana sobe para os lados superiores, é Ida e Pingala. No centro da coluna, não nesses que giram em torno da coluna, tem um canal maior que é chamado de Sushumna. Tá? Sushumna. Tá? E é na base desse Sushumna que está a Kundalini, por isso que Kundalini é chamado de serpente ou fogo serpentino, porque ele parece uma serpente pronta para dar o bote ali, enrolada, aqui na base da coluna. Então nós temos 3 canais, Ida e Pingala, e temos Sushumna aqui. Tá? Quando a Kundalini desperta, essa canal maior, que é a Sushumna, é aberta, e essa energia flui através dela, através do prana, e o Kundalini também vai para o coronário. Aquilo que eu falei aqui é Shakti. Shakti é a energia feminina. Então, quando o Sushumna é aberto, quando ele é aberto, essa energia sobe e ela vai para o coronário. Então, Kundalini é Shakti. Shakti é feminino, é princípio negativo. E ela
corre de encontro ao consorte dela, que é chamado Shiva, que está na área da cabeça. Então, isso aqui são alguns exercícios que podem ser feitos para que esse canal seja aberto e para que essa energia suba. Nós vamos explicar daqui a pouco o exercício. Então, Shiva é o aspecto masculino de energia e Shakti é o aspecto feminino da energia cósmica. Quando os dois juntos acontece a integração. Aí o pessoal pensa, pô, eu sou homem, então eu sou Shakti, eu sou Shiva. E a mulher é Shakti. Não, não é. Tá? A alma não tem sexo. A alma é um ser completo. Ela é Shiva e ela é Shakti. Quando a alma se manifesta numa determinada encarnação, então a alma se manifesta preponderantemente sob o aspecto Shiva, no caso masculino, e preponderantemente sobre o aspecto Shakti, no caso das mulheres. Mas não é que um é melhor do que o outro, porque numa outra encarnação inverte as coisas, porque a alma vai ter experiência com Shiva e a alma vai ter experiência com Shakti. Então, neste momento, a experiência que minha alma está precisando é uma experiência com Shiva. Você, a experiência que a tua alma está precisando nesse instante é uma experiência com Shakti. Mas não é que não tem o outro, tem, mas um é preponderante. Então não tem essa de que Shiva é melhor que Shakti é melhor que Shiva. Isso é idiotice, tá? Porque a alma é completa. Então ela tem experiência do lado mais fortemente para o lado consciência ou mais para o lado poder. Então o lado feminino é o lado poder, o lado masculino é o lado consciência. Agora eu pergunto sempre aqui, o que é consciência? Achar que Shiva é melhor. Tenho muita consciência. O que adianta eu ter muita consciência se eu não tenho poder? Consciência sem poder não vai nada. Por outro lado, caso de mulher, por exemplo, que tem muito poder, e digamos que não tem consciência nenhuma. Então, poder sem consciência não funciona. Consciência sem poder também não funciona. Então nós temos que desenvolver os dois aspectos, o aspecto Shiva e o aspecto Shakti. Por isso que existem experiências masculinas e experiências femininas, mas a alma não é nem masculina nem feminina, ela é andrógena. Nesse caso tem que ter casamento, né? Tem que ter um casório, senão... Em que sentido você falou? Da Shakti. Ah, sim, esse é o objetivo. Então nós temos os dois princípios. O homem tem Kundalini aqui e o homem tem Shiva aqui. A mulher também tem. Não é que não tem, tem também. Então o processo de elevação da Kundalini, para que haja esse casamento, isso é para homem e é para mulher, tanto faz. Tá? Se eu estou usando um corpo masculino e você está usando um corpo feminino, isso tem dois motivos. Ou é karma, ou é a experiência que a alma está precisando. Então meditem sobre isso. Tá? Então a integração interior exige o aspecto masculino seja permeado pela consciência feminina. Porque não adianta você ser muito consciente e não ter força para usar essa consciência. Tá? Então, no funcionamento do cérebro humano, a qualidade fundamental é masculina, com agressividade, né? É perceptível isso aqui. Tá? O cérebro humano está orientado para a competição, no caso do homem. Quase sempre é desse jeito. O homem é muito mais competição e a mulher é menos competição. Tá? É uma experiência que estamos vivenciando. Se o cérebro está orientado para tendências masculinas, ele dá esse colorido às ações e comportamentos. O cara acaba fazendo isso, mostrando. Mas é importante que o cérebro seja energizado com forças femininas. O cérebro, quando ele é muito masculino, ele é assimétrico. Tem mulher também, gente, que a mulher ela é muito mais masculina mentalmente do que feminina. Tem isso aí também. Então tem esse lado. Então é momento, é experiência que a gente precisa, tá? Então se a gente usar 90% ocioso do cérebro, precisamos de energia. E essa energia, Kundalini é a resposta. Kundalini é a resposta. Tantra e Hatha Yoga apavora as pessoas, porque são métodos de despertar forçado da Kundalini. Então, cuidado com a prática de Hatha Yoga, cuidado com as práticas do Tantra. É aquela prática que você vai despertar a Kundalini e ela vai
Chácara por chácara vai energizando o chácara. Isso aqui é fria. Não pode fazer isso. Então esse método aumenta as necessidades corporais. Quem pratica muita Hatha Yoga, quem pratica muita tentativa de despertamento forçado da Kundalini, precisa de muita comida, precisa de muito sexo, precisa de muito dos dois, porque é uma forma forçada de fazer esse processo. Tem riscos para o cérebro, para o corpo, nessas práticas violentas para despertar Kundalini. Então, o que precisa é isso aqui, é fundação espiritual apropriada. Sem uma fundação espiritual apropriada, despertar a Kundalini é fria. É fria. Não frequentem escolas de yoga que ensinem o despertar da Kundalini através de métodos forçados. A encrenca é pior do que o enguiço, viu? Então tem que procurar um método espontâneo de despertar a Kundalini. Então, já que tem isso aqui, então não posso fazer Hatha Yoga, não posso fazer exercício, então não vou despertar Kundalini nunca. Falo, não, tem exercícios naturais do despertamento dele. O que não quer dizer que é mais fácil. Talvez despertar Kundalini pela Hatha Yoga seja mais fácil, mas as consequências podem ser tristes, tá? Então, Kundalini libertado prematuramente leva o aspirante ao psiquismo inferior. Libertado de forma correta, ele leva o aspirante a uma nova dimensão de vida. Porque libertado o Kundalini de uma forma correta é pegar Shakti para casar com Shiva. Os dois juntos, beleza. Só Kundalini é fria. Tá? Então, o que é esse método espontâneo de libertar a Kundalini? O que a gente pode fazer de uma forma natural para libertar a Kundalini? A chave é isso aqui, ó, alegria na vida espiritual. Quanto mais alegria na vida, especialmente alegrias espirituais, a Kundalini vai subindo naturalmente. Não precisa de exercício nenhum, tá? Somente tem gente que acredita que quando o aspirante espiritual for queimado no fogo do sofrimento, que ele emerge purificado. Isso aqui levou a essas práticas religiosas de masoquismo, de sadismo. Nada disso é necessário. Quando você volta a atenção para os verdadeiros santos e místicos, todos os verdadeiros santos e místicos só falam uma coisa: Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz. Então tudo isso aqui, alegria e prazer, é o que os verdadeiros mestres ensinam. Deus não está longe do homem, Ele caminha junto conosco à medida que a gente vai crescendo espiritualmente. Então, se Deus está conosco e Deus é amor, não existe espaço para dor e sofrimento quem está com Deus. Não existe. Dor e sofrimento existe para quem não está alinhado com os propósitos de Deus. Aí sim, tem dor, tem sofrimento. Se você está alinhado, por que Deus vai fazer dor e fazer sofrimento? Deus não faz isso. Tá? Então, se o bem-amado está o tempo todo junto com o amante, bem-amado, Shiva, amante, Shakti, tá? Se ele está o tempo todo junto com o amante durante a jornada, então não faz sentido em chegar a um destino. Então, quando você tem a consciência que você tem Shiva e que você tem Shakti, os dois, a tua jornada fica leve, fácil, porque os dois estão juntos. Mas quando você está separado da consciência, você é muito Shakti, então o mundo é difícil. Então a jornada é longa, a jornada é curta para quem tem consciência. Shakti e Shiva estão alinhados, tá? Então Deus criou o universo por amor, tá? Então como pode haver alguma coisa que não seja alegria nesse universo? Então tudo que não é alegria no universo é a forma que Deus usa para te trazer de volta para o caminho correto. É só para isso. Deus não está aqui para castigar ninguém. O mundo está cheio de atrocidades, coisas difíceis, mas não é para castigar. As coisas difíceis acontecem na nossa vida para a gente acordar para essas realidades. Esse é o modo que Deus ensina as consciências das mônadas que estão perdidas no mundo. Deus é
tremendamente poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Se Deus quisesse que não existisse mais corrupção no Brasil, é fácil, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele deixa correr, porque através dessas corrupções, através das dores que geram de tudo isso aí, leva ao crescimento das pessoas. Começa a ver que realmente corrupção é uma bosta, é uma merda. É só sentindo os efeitos dela que a gente aprende. Então, união de Shiva e Shakti é festa. Não cabe qualquer coisa forçada ou violenta. Qualquer outra coisa, como se diz, estupro, é qualquer coisa violenta. Não é natural. Tem que ser natural. Shakti tem que ser despertada gentilmente. Se Shakti é feminino, tu conquista o feminino com o quê? Com gentilezas. E não com força, na marra. Tá? Então, em momentos de felicidade, veja aqui, em momentos de felicidade, inconscientemente, nós liberamos um pouquinho de Kundalini. Então, quanto mais felicidade você tem na vida, mais você libera Kundalini. Especialmente a felicidade espiritual, de que você está crescendo espiritualmente, que você está se tornando um ser melhor, que você está se aproximando de Deus. Quando você sente alegria por essas coisas, essa energia vai sendo liberada. Não precisa fazer exercício de Hatha Yoga, basta esse tipo de atividade. Essa energia liberada, o que acontece? Ela é desperdiçada. Como é que isso é desperdiçado? Um exemplo bem claro disso aqui é o sexo. Tá? Onde você tem, digamos, uma certa alegria lá durante o ato sexual e vem o orgasmo vem e pega aquela energia e desperdiça todinha ela. Então essa energia, em vez de chegar até aqui, que você estava liberando, que deu aquela sensação de orgasmo, ela ficou nos chakras inferiores. Ela não subiu até Shiva. Não que tenha problema fazer sexo, absolutamente nenhum, não tem problema nenhum. Mas de vez em quando a gente tem que ter alguns exercícios para que você sinta realmente essa energia forte, que Kundalini é muito forte, mas não deixa vir o orgasmo, faz ela subir, é um exercício. Isso é exercício do Tantra. Quando o Tantra pratica muito aquilo que eles chamam de sexo sem toque, quando dois seres ficam sentados no outro, sente a excitação, sente o prazer, mas não chegam no orgasmo. Eles pegam e vão subindo essa energia cada vez mais. Essa é a técnica do Tantra. Tá? Quando nós fazemos esse tipo de sexo tântrico. Então, o problema da energia liberada é que nós pegamos essa energia, nós liberamos essa energia e explodimos ela sempre nos chakras inferiores. Então, o casamento de Shakti com Shiva não acontece. Para esse casamento acontecer, nós temos que aumentar o nosso nível de prazer cada vez mais, e essa energia vai subindo, que até que um dia chega aqui. Quando chega aqui, aí sim, aí esse é o verdadeiro orgasmo, é Shiva e Shakti, uma explosão. Então esse é um ensinamento, muita alegria na vida, quando eu dei o exemplo sexual, pode ser outro tipo de exemplo, tá? Um cara que gosta, por exemplo, de música, tem cara que adora tanto ouvir música, que quando ele ouve uma determinada música, ele parece que ele tem um orgasmo assistindo aquele negócio. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando essa energia e fazendo essa energia subir cada vez mais. Então essa prática de ter alegria, de aumentar o teu nível de prazer, isso aqui vai fazendo a Kundalini subir naturalmente. Isso aqui precedido com exercícios de meditação, de relaxamento. Então você vai fazendo o teu trabalho e vai conduzindo a tua liberação. Então essa é a técnica correta para a liberação da Kundalini. A Kundalini vai ser liberada com alegria, com prazer. Quanto mais tiver prática de alegria, quanto mais prática de prazer, especialmente quando não há a explosão dessa energia nos chakras inferiores, então você está fazendo a prática natural de elevação da Kundalini. Tá? Positivo e negativo. Os órgãos dos sentidos são nossas janelas para o mundo exterior. A gente precisa reeducar os sentidos.
Aquele que eu falei agora há pouco, que uma oração de relaxamento, era a percepção sem atenção. Então temos que reeducar totalmente nossos sentidos. Nossos sentidos estão viciados. Quando você capta alguma coisa, Deus percebe alguma coisa do mundo da criação de acordo com aquilo que nós captamos. Nós somos os olhos de Deus. Tá? Mas aí nós captamos, chega na nossa mente, a gente desvirtua aquilo que captou e leva para frente um negócio totalmente desvirtuado. Então a gente tem que reaprender a reeducar os sentidos. A gente não percebe. Quer ver um exemplo que a gente não percebe? Se você pega um mestre cervejeiro aí, aquele que experimenta a cerveja lá para saber se a cerveja está boa ou não, ele bota um pouquinho de cerveja na boca dele, ele percebe um monte, esse tem cevada, esse tem isso, esse tem aquilo, a proporção disso, a proporção daquilo, ele tem esse trabalho aqui perfeitamente desenvolvido. Então ele capta muito mais do que eu pego cerveja, eu não tomo cerveja, mas quando eu tomava, se era Brahma ou Antártica, tanto faz, é tudo cerveja. A gente não percebe. Então a gente vê que a nossa percepção, ela não está boa. Você pega a percepção do olfato de um cachorro, por exemplo, o cachorro ele tem um olfato muito melhor do que o nosso, muito melhor que o nosso. Então os nossos órgãos nos sentidos precisam ser reeducados e reaprendidos, tá? Então, reconhecer os limites dos sentidos, depois pequenos exercícios para aumentar a audição, a visão, etc. A gente treina os órgãos do sentido. Dentro do Patanjali, isso aqui chama Pratyahara. Pratyahara é a reeducação dos sentidos. Quer ver um outro exemplo? Um regente de orquestra. Ele escuta o menor som, ele percebe todas as diferenças de som dentro de uma determinada orquestra, ele percebe quem está afinado, quem está desafinado, quem está certinho. A gente escuta aquilo lá, vê tudo junto e não percebe nem a diferença de uma coisa para outra. Então há uma necessidade da reeducação dos sentidos. Então a dor exaure a energia da pessoa, o prazer libera. Então despertar a Kundalini, o prazer é o caminho a ser explorado. Não ter desejos no mundo, o pessoal fala que para você ser um espiritualista você não pode ter desejo. Errado. Tu pode ter desejo sim, tu pode ter prazer sim. Não tem que bloquear isso aqui. Desejo não é errado. O que é errado é transformar o desejo num anelo. O que é um anelo? Você quer repetir o desejo, repetir. Tá? Então às vezes a gente faz atrocidades para repetir um determinado desejo, um determinado prazer que a gente teve lá atrás. Isso é errado. Tá? Então, na realidade, não é o desejo, não é o prazer que é ruim. Na realidade, o que é ruim é o que a mente faz com ele. Então, a gente vai aprendendo essas coisas. Então, yoga não é matar os pensamentos, não é matar os desejos, nada disso. Tá? Ele simplesmente deixa o prazer vir, seja que tipo de prazer for, gente. Usufrua. Se Deus deu boca, deu sabor e tem um bolo de chocolate, usufrua o bolo de chocolate. Para que ele deu, então? O problema não é isso, o problema é isso aqui, ó, não dá continuidade. Acabou o bolo? Acabou. Um dia que tiver outro, sinta o prazer novamente. Mas agora você não vai sair daqui e assaltar uma doceria lá para conseguir outro bolo. Percebeu a diferença? Então esse é o ensinamento entre o prazer. Prazer não é problema. O problema é quando você quer dar continuidade a um prazer. Um outro exemplo é o exemplo sexual. O cara faz uma, quer fazer a segunda, quer uma terceira, quer uma coisa, daqui a pouco ele está todo arrebentado, todo exaurido. Então esse aqui, então é não dar continuidade ao desejo, ao prazer. Deixa o prazer vir, usufrua dele. Acabou? Deixa embora, a vida traz outro prazer melhor do que esse. Então prazer sem continuidade libera energia. Aquilo que eu falei agora há pouco, da prática do sexo tântrico, onde eles provocam o prazer, a excitação, eleva o nível da Kundalini e não deixa a Kundalini explodir. Vai elevando para fins nobres espirituais. O que é não dar continuidade ao prazer? Isso aqui implica em gozo. Se
acontecer gozo sem indulgência, teremos a liberação da energia sem a degeneração. Então tem hora que o cara está fazendo sexo, que faça, não tem problema nenhum. Mas quando você vai fazer um exercício espiritual, mantenha a energia elevada. E mantendo a energia elevada é a prática para que o Kundalini vá subindo. Se a pessoa sente intenso prazer a respeito de qualquer coisa e refreia a indulgência, a intensidade do prazer cresce cada vez mais na bem-aventurança e no êxtase. Seja que tipo de prazer for. Tá? Então, quando há gozo com indulgência, o sentimento de prazer degenera em excitação exaustiva e a pessoa fica prostrada. Gastou toda a energia nos chakras inferiores. Tá? Então, quando não temos mais energia, é que nos afastamos do objetivo do prazer. Essa indulgência não tem mais energia, você gastou todas as suas energias, agora vamos me dedicar a Deus. Pronto, não tem mais energia, como é que você vai dedicar? Acabou, precisa de energia. Então essas são as práticas, isso é o verdadeiro, me fugiu o nome da palavra agora, mas é algo parecido com o celibatário, tá? É Brahmacharya. A prática da Brahmacharya, que é poupar energia, é nesse sentido, você poupa a energia que seria gasto nos chakras inferiores para elevar essa energia aos chakras superiores. Esse é o trabalho. É por aí que nós vamos despertar a Kundalini. Né? Ser capaz de deixar uma experiência quando ela está no auge, isso você tem muita intensidade. Então você está realmente com aquela energia, seja de que tipo for, de prazer enorme. Vamos dar um exemplo aqui, bota um bolo na tua frente aqui, tu é fascinado por chocolate. E tu fica observando aquele lá, está com prazer, vontade de atacar ele de todo quanto é forma. E segura essa vontade e deixa essa energia subir. Isso só consegue isso quem tem muita força, quem tem muita intensidade, quem está muito interessado em realmente promover o casamento de Shakti com Shiva. Tá? Somente nessa intensidade, Shiva e Shakti podem ser induzidos a se aproximar. Isso aqui também a gente vê isso aqui na ciência. Se você tem um positivo e um negativo numa pilha, quanto mais alta for a voltagem que você coloca nessa pilha, mais há uma tendência do positivo e negativo produzir um curto-circuito. Então, quando a tensão é elevada, Shiva e Shakti tendem a se aproximar. Então nós temos que aumentar essa tensão que existe, essa diferença que existe entre os dois. Eleva o nível da energia, eleva a tua vontade, o teu pensamento, para que você encontre esse poder. Então, através do prazer, associado com a tua vontade de que Shiva e Shakti se reúnem, esse é a técnica para que haja o despertamento da Kundalini. Isso aqui pode ser para ouvir música, pintar, ler um livro, qualquer coisa. Porque entrou o pensamento no gozo, pronto, acabou. Não degenera para desperdiçar energia nos chakras inferiores. Então, gozo sem indulgência é o gozo sem aquele que goza. O gozo sem aquele que goza, o que é? É sem a mente, sem o ego. A mente é aquele que goza. Então, quando você faz essas práticas de aumentar o teu prazer, seja da forma que você quiser, seja da forma que você puder, então você vai e eleva e faz essa prática onde a mente não participou do processo. Depois da união de Shiva com Shakti, a energia torna-se disponível para o cérebro e depois para o corpo. Aquilo que eu falei, quando a Shakti e Shiva se reúnem ao casamento celestial, depois desse casamento celestial, essa energia pode voltar para todos os chakras que a consciência está junto. Não existe mais nenhum problema em desenvolvimento de poderes. É um desenvolvimento natural de todos os poderes. Quando a Kundalini está subindo, ela toca muitos chakras, mas ela não para.
Parou, é o processo da Hatha Yoga, não é para parar, é para subir, tá? Nesse toque os chakras são estimulados, mas não são ativados, eles sentem, mas não ativa, deixa ela subir, no processo de subida. Agora, quando a Kundalini desce depois que chegou no coronário, depois da união com Shiva, é que ela vem e vai ativando todos os chakras um a um, e o cara é um cara autorrealizado. É um cara que tem todos os poderes que o espírito tem. Tá? Então, na Hatha Yoga, Kundalini para em cada chakra, na subida, e desenvolve poderes psíquicos. Poder psíquico é encrenca. Só valoriza o ego. Quem quer realmente voltar para Deus, passe longe dos poderes. A pessoa pode escolher um objeto da predileção, pode ser música, pintura, sexo, seja o que for. Envolva-se numa prática de meia hora, mas não deixe que haja a explosão daquela energia. Mantenha a energia firme. Aquele que goza é a mente, ele não permite, né, que termine uma experiência tão intensa. Ela exige cada vez mais da experiência, mas sem a presença da mente, a experiência é completa. A experiência é completa. E é essa intensidade, quando tu está realmente sentindo aquela força, que induz Shakti a se aproximar de Shiva, onde a fusão é possível. Esse é o método do desenvolvimento da Kundalini. O cérebro é ativado, ocorre o despertar da Kundalini. A energia masculina está no ápice e atrai a energia feminina. E aí é o casamento nupcial. Casamento com Deus é o verdadeiro sentido do casamento. Como usar a técnica de acelerar o prazer quando você não tem mais prazer? Eu estou muito velho, então não tenho mais prazer, então não consigo mais usar essa técnica aqui de jeito nenhum, porque eu já estou com meus 70, 80 anos, já acabou a minha energia. Como é que eu faço então? Não tem jeito de fazer esses exercícios? Ele vem falar, tem jeito sim, tá? Recupere eventos passados de alegria por meio da memória. Então lembre de alguma coisa muito legal e use a mesma técnica. Use a mesma técnica que quando você tinha aquela energia forte, use essa mesma técnica através da lembrança e façam os exercícios através da lembrança. Então é possível sim. Tá? Então podemos usar a técnica quando há momentos de prazer na vida atual, através da imaginação. Então, já que não tem mais energia, então use a tua imaginação, ou lembrança, ou através da imaginação. A energia liberada deve ser guiada para cima, sempre para cima, com a prática de pranayama conjuntamente com a prática de gozo, sem indulgência. Tá? Sem o influxo da Kundalini, que é Shakti, que é feminina, o cérebro atua só com o lado masculino. Isso acontece em homem e mulher, tá? Quando realmente a Kundalini não está lá, a gente usa só o aspecto masculino. Quando Shakti encontra Shiva, negativo e positivo junto, então revitaliza, inclusive, o rejuvenescimento do corpo. A pessoa volta a ser uma pessoa muito mais saudável, muito mais forte. Né? Então, isso aqui são técnicas para despertamento. Alguma dúvida, gente? Olha, isso aqui é ensinamento do yoga. Agora, esse ensinamento teórico não tem serventia nenhuma, tá? Nenhuma. Isso aqui é coisa para você fazer prática. Sozinho, a dois, seja do jeito que você quiser. Mas tornar-se uma prática realmente para crescimento espiritual. Então tem outras coisas que podem ser feitas também. Ainda temos 20 minutos, dá para falar um pouquinho, achei que não ia dar. Tá? Construção de imagens na meditação. Entender nossa mente. Mente é raciocínio, mente é memória e mente é imaginação. Raciocínio, memória, imaginação. É assim que a mente funciona. Conteúdo do raciocínio, ele é suprido pela memória e pela imaginação. Memória é passado, imaginação é futuro. Acho que é claro isso, né? Memória é sempre passado. Não existe memória nem do agora, nem memória do futuro. Tudo que você pensa em futuro é imaginação. Futuro
É apenas uma projeção do passado, porque é a mente que está projetando o futuro. Que nós deixamos a mente trabalhar, então a mente projeta o futuro. Como é que a mente projeta o futuro? Embasado no que ela conhece, embasado no passado. Então nós vivemos ou no passado ou vivemos no futuro. Tá? Então a imaginação, ela vem como devaneio, às vezes como fé e às vezes como fantasia. Imaginação é futuro. Senhor Smith, então a mente é uma tríade de raciocínio, memória e imaginação. São as formas que ela trabalha. As formas que ela trabalha. Nesse sentido. Tá? Então o nosso pensar ele é inconstante, ele é vago, ele é fraco. Então as imagens mentais que nós criamos são imagens fracas. Tem pessoas que podemos ficar até hipnotizados perto de pessoas que o pensamento é muito forte. Pensamento é a maior força que existe no mundo criado. Então pessoas que têm um pensamento forte, elas são capazes sim até de hipnotizar as outras pessoas. Não acreditam? Como é que o Hitler conduziu milhões de alemães para aquela empreitada dele lá? Mente tremendamente forte. Hipnotizado. A pessoa não percebe, mas ela é hipnotizada. Então, com aquela posição, né? Já fazia uma espécie de transferência de energia, né? Já era até uma simbologia, né? Então, o cara tinha um poder tão forte. Existem inúmeros exemplos disso aí. Napoleão, Hitler, Alexandre o Grande. Tem pessoas que têm um poder na mente tremendamente forte. Só que usa para o lado errado. Tá. Agora, tem aqueles que têm um poder da mente tremendamente forte e utiliza isso para o lado bom. Cristo, Buda, Krishna. Tem dos dois lados sempre. Tá? Então, para você meditar, começa com uma imagem. Então, você quer meditar? Você pode começar com uma imagem física. Meditação mais profunda, depois a imagem vai ter que parar. Mas para começar a meditação é com uma imagem. Tá? Então, você pode pegar, quem gosta muito do Buda ou do Krishna, pega uma imagem do Buda ou do Krishna, observe muito a imagem dele, observe mesmo, a imagem física, estou falando. Depois fecha os olhos. E tenta criar na mente aquela figura que ele estava observando. Até que essa figura que você cria na mente fique idêntica àquela imagem que você estava observando antes com os olhos físicos. Isso é uma técnica para aprender a criar imagem mental. Quando você cria uma imagem mental muito forte do Buda, que você quer meditar no Buda, chega uma hora que você não precisa mais da imagem física. A imagem mental vem na tua frente como se estivesse do teu lado. Então isso é criação, a técnica de criação de imagem mental. Isso aqui pode ser usado para tudo. Tá? Se você é doente e quer se tornar saudável, então imagine na tua frente você muito saudável, muito saudável. Com o tempo você se torna saudável. Então a mente é uma ferramenta tremendamente poderosa. Tá? Então isso aqui, ó, esse poder de criar uma imagem mental é o tal percepção extensiva, meditação é dhyana, né? Dharana, né? Isso aqui é dharana, é essa capacidade de você focar todo o teu pensamento numa coisa única, é concentração. Isso aqui é dharana, tá? Percepção extensiva, então você cria imagem mental. Meditação, que é o próximo estágio, dhyana, já é atenção total na imagem. Então você observa a imagem do que uma ideia abstrata. Se você quer meditar em alguma coisa, se você cria a imagem para praticar a meditação, é mais fácil do que fazer meditação sem imagem. Depois de algum tempo que você faz esse exercício de criar a imagem para fazer a meditação no Cristo, no Buda, ou seja, em quem você quiser, vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer meditação sem imagem. É o outro estágio. Mas comecem, é mais fácil começar fazendo através desse artifício de criar uma imagem mental. Esse artifício de criar a imagem mental, a técnica correta é começar com uma coisa bem simples. Tá? Pega
sei lá, uma bola de bilhar. Bem simples uma bola de bilhar, né? Observe a bola de bilhar e tenta criar ela na tua mente. De forma que é como se você vê dentro da tua mente, como se tivesse uma bola de bilhar dentro da tua mente. Uma figura simples. Depois você vai pegando figuras mais complexas. De pouquinho em pouquinho você vai pegando figuras mais complexas e vai fazendo o treinamento de criar a imagem mental. Ok, gente? Isso é uma técnica para meditação. Começar a meditação com imagem, tá? Então, construir imagem leva à transformação também do comportamento de ação. Aquilo que eu falei, uma pessoa que é muito doente, se ele muda e começa a se ver realmente como uma pessoa saudável, então ele está mudando os comportamentos e ação. Leva à transformação de imagem em símbolos, onde começa a meditação. Então, daqui a pouco, tu, em vez de meditar numa figura, tu medita num símbolo. Isso aqui é um símbolo. Isso aqui quer dizer um monte de coisas. Tem um monte de coisa por trás desses símbolos. Então você começa a meditar. Você pode meditar, por exemplo, nesses dois triângulos entrelaçados. Esse para baixo aqui, ó, é matéria, esse aqui é espírito. Matéria e espírito estão presos dentro da roda de Sansara. Então você começa a meditar, em vez de figura, tu começa a meditar em símbolos. Então são técnicas para ir aprendendo. Então a técnica de construção de imagem pode ser usada para uma pessoa por meio de pensamentos eficazes. Tá? Então você começa, inclusive quando você cria uma imagem do Buda, por exemplo, tu pode conversar com o Buda. Aquela imagem mental que está ali, tu conversa com aquela imagem mental. Gente, em espiritualismo, quanto mais louco você for, melhor. Tá? Então essa é uma técnica para atender esse crescimento de imagem. Tem um plano detalhado de tudo isso aqui, que dá para falar um pouquinho ainda. A mente é incapaz de se libertar das amarras do passado, tá? E foram decisões longe de serem corretas no aspecto psicológico da vida. Então hoje você se arrepende de alguma porcaria que você fez lá atrás. Você olha, mas que porcaria aquele negócio que eu fiz, como é que eu fui capaz de fazer isso aí? Mas se você se voltar na tua situação, naquele momento que você fez, talvez naquele momento era o melhor que você podia fazer. Então aí começa o auto-perdão. Eu fiz essa merda, mas era o que eu podia fazer naquela época. Não dá para ser diferente. Hoje não faria mais. Então, culpa não. Tá? Então, liberdade e segurança, a gente quer que os dois andem juntos. Então, aprisionou a liberdade dentro do hábito. Nós só nos sentimos seguros dentro daquilo que está totalmente de acordo com os nossos hábitos. Saiu dos teus hábitos, a gente sente insegurança. É assim que a gente criou essa falsa liberdade. Quando a coisa que nós estamos fazendo é uma coisa bem conhecida, em sendo bem conhecida, é conhecida, a mente se sente bem familiarizada e gosta. Quando você vai fazer alguma coisa que você não conhece, a tua mente não se sente bem. Ela sofre. Então, meditação é uma experiência de uma mente criativa. Você se liberta das muletas da mente habitual. Então você acaba com os teus hábitos, cria novos hábitos, daqui a pouco você não vai ter hábito nenhum mais, acaba totalmente com os teus hábitos e vai se sentir tão seguro como se fosse na época que você estava dentro dos teus hábitos. Então o cérebro é um computador, tá? Funciona com eficiência quando ele é devidamente alimentado. Tá? Esse programa aqui é um programa PowerPoint, ele foi alimentado com essa finalidade. Então, se ele foi alimentado com essa finalidade, o cérebro é a mesma coisa. Quando ele é bem alimentado, ele funciona. Quando ele é mal alimentado, é um exemplo de um computador, né? Então, a alimentação do cérebro tem duas possibilidades. Mundo externo, através dos órgãos dos sentidos, ou do que vem da mente de dentro. As duas coisas que alimentam o cérebro. Então, quando os órgãos sensoriais não são interrompidos pelos pensamentos, o cérebro recebe relatórios claros. Somente, aí o negócio do barulho que você falou, tá? Somente quando os órgãos sensoriais não são interrompidos pelos pensamentos, é que o cérebro recebe relatório claro. Então, na prática da meditação, né, você pode ser interrompido por um barulho, a mente entrou no barulho. Se a mente entrou no barulho, então interrompeu o processo. Tá?
Então, a partir da mente, o cérebro é alimentado por imagens mentais. Se as imagens mentais forem claras e nítidas, o cérebro também é atividade como se fosse impacto sensorial. O que isso aqui quer dizer? Quando uma pessoa tem hábitos, imaginação muito fértil, quando ela pensa fortemente em alguma coisa, seja no que for, às vezes não tem uma coisa real acontecendo e a pessoa tem reações físicas como se aquilo fosse realidade. Vamos dar um exemplo desse tipo de coisa. Alguém já comeu tamarindo? Vocês sabem o que é tamarindo? Pense um pouquinho em tamarindo. Não vem um ardorzinho aqui, ó? E teve tamarindo aqui? Não teve. Mas a imagem mental do tamarindo ainda é forte. Então, quando a imagem mental é forte, nós temos sensações e o corpo reage como se fosse verdade. Vou apagar as luzes aqui, ó, e vou colocar uma corda aqui, vou começar a puxar uma corda aqui pelo chão. Cobra! Medo! Não vem? Não vem a sensação de medo ali? Imagem mental. Então, quando a imagem mental é muito forte, o cérebro não distingue realidade da irrealidade. Não distingue. É a mesma coisa. Então, isso aqui nós estamos falando. Cuidado com as imagens mentais. Então, estabelecer novas rotinas, modos de ação, é necessário para um viver saudável. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com as imagens mentais. Vamos criar aquelas que valem, né? Novas formas de estrutura não tiverem imbuídas de um novo espírito, então você é aquela experiência da Bíblia, vinho velho em odres novos. Então você tem um corpo, uma mente nova sendo desenvolvida, mas o vinho que está dentro de você ainda é um vinho velho. Então nós precisamos de odres novos e precisamos de vinho novo. O que é o vinho novo? É a tua reprogramação. É aquilo que você está criando, as novas formas de pensamento para a purificação que você está criando. Então você está criando um corpo novo, odres novos, e está criando também vinho novo. Tá? Então o vinho novo surge na descontinuidade, que o vinho novo é aquele vinho espiritual. E o vinho espiritual só entra quando nós estamos no agora, efetivamente, tá? Então, a construção consciente de imagens, a mente pode começar a funcionar alguma coisa, continuidade modificada. Então, a criação da imagem mental é um estágio antes da gente chegar no estágio final. Então, a gente aprende a criar imagens novas e essas imagens novas geram novos hábitos, geram novas situações e tu vai crescendo um pouquinho. Então, a gente vai desse jeito, passamos de uma continuidade constante para uma continuidade modificada, yama e niyama, até chegar num outro estágio que vai ser o da descontinuidade. Então nós podemos utilizar todas essas técnicas para o nosso crescimento. Então vai haver uma mudança fundamental no espírito que deve inspirar formas novas. Então as nossas imagens mentais a gente vai gerar de acordo com as instruções que nós vamos recebendo de dentro. Os novos hábitos que nós vamos criando. Tudo é hábito, gente. Eu comia carne, eu bebia, eu tomava café, hoje não faço mais nada disso. E fiz tudo isso parcialmente com essas técnicas. De criar imagens para mudar os meus hábitos. Então a gente vai aprendendo dessa forma, tá? Então, imagens antigas não têm mais utilidade. A mente velha tem que morrer para que venha uma nova mente. E essa experiência real de meditação, a mente velha tem que morrer. Tu tem que criar, tu tem que trabalhar. Começa continuidade modificada e depois descontinuidade. Esse é o trabalho de meditação. A morte da mente velha não significa apagar todas as técnicas que você aprendeu. Então a morte da mente não é dar um tiro na cabeça, não é isso. Tá?
O que é apagar o conteúdo que é inútil. Dentro da nossa mente tem muito conteúdo inútil. Tu não precisa disso mais. Quem quer engajar na vida espiritual tem um monte de conteúdo na mente que não presta mais. Tem que jogar fora. Então, isso é a morte da mente. Não é destruir o veículo, cérebro, o veículo, mente. É jogar o conteúdo fora. Esse é o 7º estágio de Patanjali, que chama dhyana. Quando você traz as porcariadas que você tinha e começa a jogar tudo fora. Jogar tudo fora. Tem mais um pouquinho aqui ainda, mas não preciso chegar lá não. Eu mando o PowerPoint para vocês chegam lá, já são 9h30 já. Tá? Não, na realidade, a mensagem que eu queria passar já foi passada. Tá? O transbordar da natureza acontece quando Shiva, Shakti e Shiva se encontram. Então tu é um novo ser. Então tu realmente passa a ser um Deus encarnado. Esse é o transbordar da natureza. Esse é o único objetivo de vida que a gente tem aqui. É esse transbordamento. É essa energia e essa energia que hoje estão separadas. E eu volto a dizer, consciência sem poder não significa nada. Poder sem consciência também não significa nada. Então as duas têm que se encontrar para provocar o transbordar da natureza. Então isso é a ciência da meditação. Qual o método de meditação que vocês vão utilizar? Cada um que vai ter que perguntar para si próprio e descobrir qual que é o teu método. O meu se chama Atma Vichara, mas não significa que seja bom para vocês. Tá? Cada um tem o teu método e afirmo categoricamente, tá? Quando você começa o teu trabalho de introspecção, é aquilo que é ensinado. Quando o discípulo procura, o mestre vem. E o mestre não é um mestre exterior, o mestre é o mestre que está dentro de cada um de nós. É ele que vai ensinar. É ele que vai ensinar qual o melhor método para você. Mas para ele falar com você, tu tem que estar com muita vontade mesmo de se entregar a ele. Enquanto a tua entrega a ele não for total, sem condições, eu me entrego, mas eu quero que meu namorado vá junto. Pronto, aí ferrou. Não é por aí. A entrega é total, é sem condição, rendição incondicional. Quando isso acontece, e é sério essa entrega tua, eu te afirmo, o mestre começa a te ensinar. Não precisa de nenhum mestre do mundo. Que os mestres do mundo, a grande maioria, são personalidades e aprendizes como eu sou, como todos nós somos. Procurem o mestre dentro de vocês. Ok? Muito obrigado. Eu nem sei quem é a aula semana que vem. Depois a gente vê, vocês têm a programação, né? Eu mando um e-mail também com o PowerPoint e falo também, tá? Tenham uma boa semana todos nós então. Tá? E coragem, pode desligar os dois. Qual que é? É o Ricardo Becker. Qual que é o tema? O lado oculto das coisas. É o Ricardo Becker, então essa é a aula. O lado oculto das coisas é um livro, é? É um livro chamado Lado Oculto das Coisas, o Ricardo se baseia nesse livro.